Seja Legal, com Malu Diogo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Seja Legal, passando por aqui para alertar sobre alguns pontos importantes para esta semana que se inicia, tá? Semana que tem feriado, né? Então, nós temos aí o feriado na quinta-feira, várias empresas não trabalham na sexta, pode ser que tenha uma emenda aí. Então, fique atento aí com relação à agenda, né? Os recolhimentos, se houver, os envios, férias e etc., para que não haja nenhum problema com relação aos órgãos federais, ok? Novamente o assunto do crédito ao trabalhador. Sobre o crédito do trabalhador, eu tenho dois comentários hoje a fazer que aconteceram aí durante a semana passada e é importante alertá-los. O primeiro, houve uma mudança, né, na antiga portaria do crédito ao trabalhador, e a portaria nova agora, ela vem substituir em parte as portarias anteriores, a portaria MT 933/2025, que eu estou deixando o link aqui para vocês aqui embaixo, que fala o seguinte, que agora o empregado que for aderir ao crédito do trabalhador, ele tem até 9 possibilidades de empréstimos, né? Ele pode ter até 9 empréstimos consecutivos, contanto que a somatória desses 9 empréstimos não ultrapasse os 35% permitido na legislação. Então, quando esse crédito do trabalhador foi criado, o empregado ele poderia ter um único empréstimo, né? E aí ele não poderia ter outro empréstimo, mesmo que o primeiro empréstimo não tivesse a sua totalidade de 35%, fosse um valor menor. Agora não. Agora ele pode ter até 9 empréstimos consecutivos no mesmo empregador, contanto que a somatória de todos não ultrapasse os 35%. Dá uma olhadinha aí na portaria que eu estou deixando no link, tá? E também, alguns empregadores começaram a receber uma carta, uma notificação da Caixa Econômica Federal, que foi disponibilizada lá na caixinha de e-mail da Conectividade Social, que eles falam resumidamente o seguinte, olha, consta que você tem empregado que fez o crédito ao trabalhador, né, pediu o empréstimo do crédito ao trabalhador, porém essas informações não estão no e-social. Então é um alerta aí que a Caixa Econômica está emitindo para vários empregadores. O que pode ter acontecido? Duas coisas. A primeira, quando o empregador entrou lá no Emprega Brasil, o primeiro acesso tem que vincular o CPF do responsável da empresa com o CNPJ. Então, teve muito empregador que viu lá o CPF do responsável da empresa, checou se tinha empréstimo ou não, geralmente não aparece, e não vinculou o CNPJ. Aí não teve acesso ao relatório. Então, pode ter acontecido isso. Não se esqueça que quando você entra no Emprega Brasil, você precisa vincular, primeira vez, o CPF daquele responsável legal, né, do responsável legal ao CNPJ que ele representa, e aí sim é que o relatório dos empréstimos vai aparecer, tá? Ou então houve erro mesmo aí por parte da sua equipe, ou né, alguém não colocou a informação que deveria, informação devida ao e-social. Alerto novamente que ter as informações no empréstimo consignado de forma adequada é essencial para o arquivo subir corretamente. Eu já falei isso em várias edições anteriores do Seja Legal, então dá uma pesquisada lá, né? Que as informações precisam estar corretas, porque senão o empréstimo, o valor do empréstimo daquele mês, ele não pode ser pago. Então dá problema aí. Então fique atento, se for o seu caso, corrija essa informação, por quê? Esse valor ele tem que ser subir para o e-social, para ir para a guia do Fundo de Garantia, o prazo é até hoje, 16 de junho, e a guia deve ser recolhida até o dia 20 de junho, ok? Então fica aqui mais esse alerta com relação ao crédito ao trabalhador. Outro assunto aqui que eu queria passar também é que eu já andei olhando e vi algumas postagens nas redes sociais sobre o auxílio de incapacidade laboral, né? O antigo auxílio doença. Então, houve uma mudança aí com relação à possibilidade da concessão de auxílio-doença por parte da Previdência. Então, quando o empregado ele apresenta um atestado de um médico particular falando que ele está impossibilitado até 180 dias, a Previdência geralmente aceitava isso, né, esse atestado, para depois fazer os trâmites de perícia, se fosse o caso. E aí ela concede o auxílio-doença, tá? Só que agora houve uma mudança. A Previdência não está mais aceitando atestados de até 180 dias de médicos particulares. Então, a partir de agora, apenas atestados com até 30 dias são aceitos,
né, quando é anexado ao processo emitido por um médico particular e a partir desse período somente com a realização da perícia. Então, de 180 dias cai para 30 dias. Fiquem atentos aí com aqueles empregados afastados na sua folha de pagamento, tá? Não se esqueça que eu falei no Seja Legal da semana passada, atenção aí, caso a sua empresa tenha que efetuar os cálculos de adiantamento da primeira parcela do 13º, geralmente muitas convenções coletivas obrigam, né, esse pagamento até o dia 30 de junho, então a gente já está aí no prazo para finalizar essa rotina. E por último e não menos importante, não se esqueça de acompanhar aí a natureza das rubricas da folha de pagamento, precisam estar adequadas para que não tenha problema com relação aos cálculos, com relação à escrituração do e-social e também, em muitos casos, com relação à composição da DIRF, que agora é apurada mensalmente, ok? E eu fico por aqui desejando então uma excelente semana. Até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GIFO, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.